E estamos de volta para mais uma aula de física. E se você quer aprender física, você está no lugar certo, tá? Eu sou o professor Theo e hoje nós vamos fazer uma prova, resolver uma prova aqui, na verdade um simulado feito especialmente para a turma do Barro Branco, tá legal? E é um simulado apenas com cinemática, né? Vai trabalhar apenas movimento uniforme, né? Aquele conceitozinho de velocidade média e movimento uniforme e uniformemente variado. Tá legal? E sem mais delongas, bora para a resolução do simulado. Então, como eu falei, nós vamos resolver o simulado do Barro Branco, tá tratando só de cinemática, só o comecinho, mas vamos lá para a questão aí. Então, a primeira questão que estava lá na prova de vocês, que era a questão de número 37, dizia o seguinte: a Embraer, está testando seu novo avião MB-145. Na opinião dos engenheiros da empresa, esse avião é ideal para linhas aéreas ligando cidades de porte médio e para pequenas distâncias. Conforme anunciado pelos técnicos, a velocidade média do avião é de aproximadamente 800 km por hora no ar. Assim sendo, o tempo gasto num percurso de 1.480 km será então uma questão bastante simples, galera. Você só precisava entender o conceito de velocidade média, né? Velocidade média ΔS sobre ΔT, ok? E ele quer saber o tempo, então a gente isola o T, né? Joga o ΔT multiplicando lá, tá dividindo, vai multiplicando. O ΔT é ΔS sobre V. Assim eu consigo calcular o tempo. E quem é o deslocamento? Olha, ele está dizendo que o avião consegue, olha aqui, ó, 1.480 km, 1.480 km, meu deslocamento, com a velocidade aí, né, de 800 km por hora. Tá legal? Olha lá, quilômetro corta com quilômetro, pronto, sobrou hora. Nós vamos calcular o tempo em hora, tá? Feita a continha, 1.480 por 800 dá 1,85. Cuidado, galera, aqui que tem um pouco de erro. Já vejo esse erro em um monte de lugares, né? O cara vê 1,85 hora, fica pensando, é 1 hora e 85 minutos? Então 85 minutos vai dar 2 horas e 25, achou a alternativa, tá errado. Outro vai dizer isso aqui, 1 hora e 85 é 185 minutos, tá errado, né? Isso aqui nós estamos na unidade do hora, é 1,85 hora, não tem nada de minuto e segundo aqui. É 1 hora inteira e 85, uma casa décima depois da vírgula, 2 casas centésimo, é 1 hora e 85 centésimos de hora. Tá legal? Então como é que eu posso escrever isso, professor? Aqui, ó. 1 hora inteira e 85 centésimos de hora. Só que a hora eu quero que apareça minutos, no lugar da hora eu pus 60 minutos, ok? Se você pegar 60, dividir aqui, simplificar com esse 10 aqui embaixo, multiplicar pelo 85, né? 60 dividir por 100, melhor dizendo, e multiplicar por 85, ou multiplicar e depois dividir, é conta, né, galera? A gente sabe fazer conta. Vai dar 1 hora e essa continha vai dar 51 horas e 51 minutos. Isso está na alternativa A, questão bastante simples, obrigação de acertar. Mas se errou não tem importância, é só você entender onde você errou e daí em diante não errar mais, né? Mas era uma questão tranquila. Bora para a próxima questão? Um atirador ouve o ruído da bala atingindo um alvo 3 segundos após dispará-la, com velocidade de 680 metros por segundo. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a distância entre o atirador e o alvo. Então o cara deu um tiro, o projétil vai gastar um certo tempo para chegar até o alvo a uma velocidade de 680 metros por segundo. Quando atinge o alvo, produz o ruído, né? Produz o barulho do impacto e esse som volta do alvo até o ouvido do atirador. E a soma do tempo, o tempo que o projétil leva para ir e o tempo que o som demora para voltar, tá? Esse tempo é de 3 segundos. Eu quero saber qual é a distância que está o alvo. Então eu separei o tempo aqui para vocês igual na questão anterior. ΔT é ΔS sobre V. Só que esses 3 segundos que ele deu não é o tempo que o projétil demora para atingir o alvo, nem o tempo que o som volta.
são as duas coisas. Então eu estou dizendo aqui para vocês que esses 3 segundos, que eu vou chamar aqui de ΔT, é o deslocamento dividido pela velocidade do projétil. Isso vai dar o tempo que o projétil levou para atingir o alvo. E depois o mesmo deslocamento dividido pela velocidade do som, que é no mesmo deslocamento o tempo que o som demora para voltar. E a soma desses dois intervalos de tempo me dá o tempo total de 3 segundos. Se você fizer aí botar os números, 3 segundos, ΔS sobre 680, ΔS é o que eu quero saber, que é a distância que está o projétil, a arma até o alvo, atirador até o alvo, ou o alvo até o atirador, tanto faz. ΔS sobre 340, eu só fiz o mínimo múltiplo comum aqui, né? Na verdade, eu multipliquei aqui por 2, que eu percebi que se eu multiplicar aqui por 2 vira 680. Aí eu tenho denominadores iguais, multipliquei por 2 em cima também. Aí eu posso somar ΔS com mais 2 ΔS, são 3 ΔS. Tá, 680. Passo 600, faz o produto cruzado, né? ΔS igual a 680. Tem 3 de um lado, 3 do outro, cortou. Você vai ter um ΔS de 680 metros. Que está na alternativa A, galera. Bingo, questão também interessante, mas também simples, né? Vamos para a próxima? Então vamos lá, próxima questão. Essa é a 39 lá da prova. Diz o seguinte: no movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é... Aí ele fala que a distância é proporcional ao tempo de percurso, inversamente proporcional, diretamente proporcional ao quadrado do tempo, inversamente proporcional ao quadrado do tempo e diretamente proporcional à velocidade. Enfim, ele quer saber se o deslocamento do corpo, qual é a relação que tem com o tempo. Basicamente é isto, tá? Se a gente pegar a equação que nós vimos em sala, que o deslocamento de um corpo é dado pela velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, a gente chega na resposta. Porque ele disse que a velocidade inicial vale 0. 0 vezes t é 0. Então esse termo aqui desaparece e eu posso dizer que na situação da questão, a minha equação seria a seguinte: o deslocamento do corpo é a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração é constante porque o movimento é uniformemente variado, então A é constante. Então meu deslocamento está mudando proporcionalmente, diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Que está em qual alternativa? Está na alternativa C, né? O meu deslocamento, a distância percorrida, é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. É interessante, né, que se o percurso for, o tempo gasto for 2 vezes maior, o deslocamento é 4 vezes maior porque é proporcional ao quadrado do tempo. Tá legal? Alternativa C, tranquilo aí também. Tá? A próxima questão, nós fizemos em sala. Eu falei para vocês de um carro que vai de 0 a 100, aqui vai de 0 a 90. Na sala de aula eu fiz algumas aproximações e aqui a questão é praticamente a mesma. Diz assim: em um teste para uma revista especializada, um automóvel acelera de 0 km por hora a 90 km por hora em 10 segundos. Nesses 10 segundos o automóvel percorre, então quanto que ele percorre, né? Eu calculei a aceleração para vocês. Lembra que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É como essa velocidade varia com o tempo. O tempo vai passando e a velocidade está mudando, né? Como ele vai de 0 a 90 km por hora, se você pegar 90 km por hora e dividir por 3,6, aquele 3,6 mágico, que eu até mostrei para vocês que a gente nem precisava dele, né? É só pensar em 9 km como 9.000 metros por hora e a hora é 3.600 segundos, você transforma isso em metros por segundo. Mas se você não gosta daquele bizuzinho, aquela dica, né? De quilômetro por hora, metros por segundo, dividiu por 3,6, vai dar 25. Então é o mesmo dizer que eu vou de 0 a 25 metros por segundo, tá? Então de 0 a 25 metros por segundo, eu tenho um ΔV, uma variação de velocidade de 25 metros por segundo, simples assim. E o tempo que ele disse é 10, então eu consegui calcular a aceleração.
2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Pegando a expressão que a gente já usou agora há pouco, que o deslocamento é metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, questão anterior eu disse que o deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo. Ele era metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa aqui é a expressãozinha que está na questão anterior. ΔS é igual a A sobre 2t quadrado. Então o A é 2,5, acabei de calcular, tá? Sobre 2, e o tempo é de 10 segundos que ele deu aqui, ó, 10 segundos ao quadrado. Feita essa conta, galera, você vai chegar em 125 metros, que está na alternativa E, ok? Está na alternativa E. Eu fiz essa questão de outra maneira também, então eu fiz ela duas vezes. Vamos olhar uma outra solução, possível solução para ela? É a mesma questão, nem vou ler. O carro vai de 0 a 90 em 10 segundos. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu esbocei um gráfico onde eu pus velocidade em função do tempo. Ok? E desenhei esse gráfico. Então fizemos o gráfico. Como assim? O gráfico tem que ser uma reta, você aprendeu isso porque a velocidade varia com o tempo uniformemente, aceleração constante. Esse gráfico é uma reta, me dá uma função do primeiro grau. Tá? Então eu sei que se eu marcar aqui, ó, por exemplo, 10 segundos, eu sei que em 10 segundos a velocidade dele saiu do zero e atingiu o valor de 25 metros por segundo, que é os 90 km por hora. Mas aqui eu pus em metros por segundo. Então esse é meu gráfico da velocidade. A velocidade sai de zero, vai até 25 metros por segundo, de zero, pensa no zero aqui que eu não marquei, de 0 a 25, gastando 10 segundos, tá? Se você pegar a área desse gráfico, nós vimos que a área é numericamente igual ao deslocamento, tá? A área desse gráfico vai ter que me dar os 125 que nós já achamos. Como é que calcula a área desse gráfico? Ele é um triângulo, base vezes a altura divide por 2. Né? A base aqui do triângulo é 10, a altura é 25, então fica base vezes a altura divide por 2. Morreu a questão de novo, 125 metros. Então se você, é uma coisa importante você guardar que a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento, tem o mesmo valor do deslocamento, tá bom? Então, alternativa E, como nós já havíamos visto. Próxima questão. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Então ele quer que você assinale a conclusão errada, hein? Atenção, errada. Então vamos lá. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto também se afasta do ponto de ônibus. Com certeza, né? Sem dúvida. Opa! B. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação a um referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Perfeito. Velocidade, movimento depende de um referencial, tá? Então, se eu mudo de posição em relação a um referencial, eu estou em movimento. Eu posso mudar de posição em relação a um referencial e não estar mudando de posição em relação a outro. Então, eu posso estar em movimento em relação a um referencial e repouso ao mesmo tempo em relação a outro referencial. Tá legal? Então tá perfeito. C. O aluno está parado em relação ao ônibus. O aluno ele tomou como referencial o ônibus. E em movimento em relação ao ponto de ônibus. Sim, perfeito. É o que eu acabei de dizer. D. Nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Tá, que exemplo? Tá falando do exercício todo? Ficou confuso aqui para mim, mas vamos lá. Se ele pensar aqui em cima, o aluno está parado em relação ao ônibus, o referencial é o ônibus. Mas aqui ele está falando acho que do exercício todo. Então eu posso tomar como referencial o ônibus em movimento, eu tomei como referencial o ponto. Tá? Então essa alternativa está errada, correto? Que é aquele que quer que se assinale. E para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Tá?
Perfeito. Então a alternativa aí errada é a alternativa D. Foi? Então tá bom. E a última questão. A última eu vou fazer duas vezes também, tá? Duas vezes para fazer essa questão. Então, lendo aí com vocês. João está parado em um ponto de gasolina, em um posto de gasolina, quando vê o carro de seu amigo passando por um ponto P na estrada a 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos, já a 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes, o movimento é uniforme. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu amigo aproximadamente em... Então, quanto tempo o João demora para alcançar? Se o João passou pelo ponto P e vai atrás do amigo que já tinha passado pelo ponto P 4 minutos antes, a 60 km por hora. Tá? Um jeito de fazer, que talvez seja o mais fácil de entender, não sei, depende aí de vocês, depois vocês me contam qual foi a maneira mais fácil de entender. Tá? Aliás, para o vídeo, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, galera, não paga nada, né? Esse trabalho que a gente faz aqui para vocês é cansativo, eu estou fazendo isso em uma segunda-feira de carnaval, levantei cedo para fazer isso para vocês, não ganho nada com isso, ajuda vocês, ajuda no meu trabalho também, pode ajudar mais gente, tá bom? Então se inscreve lá no canal, eu fico muito agradecido. E curte, né? Curte. Bacana? Então vamos lá. Olha lá da formulinha da velocidade, a velocidade é ΔS sobre ΔT, então o deslocamento é a velocidade vezes o tempo, certo? O que eu vou fazer? Como um amigo do João passou 4 minutos antes, e depois o João saiu, eu quero saber nesses 4 minutos quanto que esse cara já andou, para ver quanto que ele estava na frente do João, tá? Pode ser assim? Então vamos lá, olha lá. ΔS, qual é o deslocamento? Esse A que eu coloquei aqui é porque eu estou chamando de A o amigo do João e o João eu vou chamar de J. Então a velocidade do amigo vezes o tempo vai dar o deslocamento dele. A velocidade do amigo é 60 km por hora. 4 minutos, gente, eu tenho que pôr em hora aqui, né? Porque eu tenho hora aqui embaixo, tem que aparecer hora aqui. 4 minutos, 1 minuto é 1 dentro de 60 de horas. Né? 2 minutos, 2 dentro de 60. 4 minutos, 4 60 avos de hora. Ficou fácil que esse 60 corta com esse 60, essa hora corta com essa hora e sobra o 4. Tá? 4 o quê? km, a única coisa que não desaparece aí. Então, olha, o amigo andou 4 km a hora que o João sai. Então eu posso congelar a imagem aí e estudar a partir daí. Eu posso pensar assim. Eu tenho aqui a minha pista, vou colocar aqui o amigo com esse carro amarelinho e vou colocar o João aqui atrás. E vou colocar o amigo na posição 4 km, e quando o João sai lá do ponto P, que eu chamei de 0, o amigo dele está na posição 4 km. E agora eu vou ver quanto tempo demora para que o João alcance ele, usando a velocidade relativa. Tá? Velocidade relativa. Tudo bem? O que eu vou fazer? Velocidade não é deslocamento no tempo? Eu vou dizer que a velocidade relativa, vou explicar como é que você faz isso, é o deslocamento relativo no tempo. Tá bom? Como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. A velocidade do amigo é de 60 km por hora e a do João é 80. Se você parar para pensar, quando o amigo andou, vamos pensar em 1 hora para fazer um raciocínio legal, mais fácil. Quando passa 1 hora, o amigo andou 60 e o João, dentro dessa 1 hora, andou 80. Então o João andou 20 quilômetros a mais. Então eles se aproximam, dentro de 1 hora, eles iriam se aproximar 20 quilômetros. Digamos que eles tivessem uma distância para isso. Tá? Então a velocidade relativa deles seriam de 20 km por hora. É a mesma coisa que se esse cara estivesse parado, eu tiro esse 60 daqui, paro ele, porque analisar ele parado é mais fácil, eu tiro o 60 dele e tiro o 60 daqui. Tá? A gente pode pensar até intuitivamente. Quando você está correndo atrás de alguém para perseguir que está correndo à sua frente, se vocês correrem na mesma velocidade, a velocidade relativa é 0. Né? Se você está mais rápido, é só pegar a sua velocidade e subtrair a dele. Se está em sentido oposto, vocês se aproximam mais rapidamente, é só somar as velocidades.
A intuição não é algo muito bom para se usar em ciência, mas às vezes funciona. A velocidade relativa quando eu estou perseguindo alguém é menor do que quando estamos se movimentando em sentidos opostos. A gente se aproxima relativamente mais rápido. Tá legal? Então a velocidade relativa aqui, ó, entre 80 e 60 é 20, já que ele está perseguindo ele. Então a velocidade relativa é 20. O deslocamento relativo, porque eles vão andar mais do que 4 km, mas o deslocamento relativo, como se esse estivesse parado, do João em relação ao amigo, o deslocamento relativo é de 4 km. Então eu vou escrever assim, ó. Eu vou calcular o tempo, a velocidade relativa vem para cá, e vou calcular da seguinte maneira: o tempo é o deslocamento relativo, que é de 4 km, e a velocidade relativa, que é de 20 km por hora. Tá? Então esse tempo vai sair em hora, eu estou em km por hora, 4 por 20, se você dividir ou simplificar, dá 1/5. 1/5 de hora. Professor, não tem essa alternativa, está em minuto. 1/5 de horas é 1/5 de 60 minutos, né? 1/5 de 60 é 12, galera. Tá? 1/5 de 60 são 12 minutos. Então isso está na alternativa C. Foi? Tem outro jeito de fazer. A gente aprendeu função do movimento uniforme, então eu vou usar aqui com você. Pelo menos serve para a gente aprender como é que usa aquilo. Então tem outro jeitinho de fazer. Olha lá que legal. Mesma questão, então não vou ler, né? Vou ler isso aqui tudo de novo, né? 4 minutos, o amigo está na frente a 60 km por hora, o João sai atrás, tá? A 80 km por hora. O que eu vou fazer? Eu vou escrever essa expressão, que é a expressão do movimento uniforme. A gente chamou isso aqui de função horária do movimento uniforme. Só serve quando eu tenho uma velocidade constante. Eu vou escrever essa expressão pensando no João e no amigo do João. Tá? Se eu for pensar no João, a posição do João saiu lá do ponto P. O ponto P eu chamei de 0. O João tem velocidade, ó, a velocidade do João é 80, 80t. Esse 0 é desnecessário, eu poderia ter apagado. Então SJ, que é a posição do João, é igual a 80t. Ok? Tudo bem? Não vou me preocupar com unidade agora. Aqui, ó, esse 80 está em quilômetros por hora. A gente tem que estar ciente disso. Bom, vamos lá. Como é que fica a equação para o amigo? Vamos lá, que essa é um pouquinho mais difícil de entender. O amigo também passou pelo ponto P0. Tá, chamei de 0. Qual é a velocidade dele? 60. Tá aqui, ó, V é 60. Vezes o tempo. O amigo dele está andando 4 minutos a mais que ele, que quando ele vai sair, o amigo já andou 4 minutos. Então eu pus o 4 aqui. Professor, mas não tem uma coisa errada? Aqui a velocidade está em quilômetro por hora e o tempo aqui está em minuto. Você vai ver como eu vou acertar isso. Tá? Bom, agora o que acontece? O João está correndo atrás do amigo, que passaram pela mesma posição, estão com velocidade diferente. O João está andando a um tempo t, o amigo dele está andando a um tempo t mais 4 minutos, porque passou lá antes, 4 minutos antes. Ok? A hora que o João encontra o amigo, eu vou dizer que a posição que o João se encontra na estrada é a mesma posição que o amigo se encontra. Ora, ele alcançou o amigo. Tá? A posição do João é 80t e a do amigo é 60, que multiplica t mais 4. Tá? Por que eu deixei quilômetro por hora e deixei junto com o minuto, que olhando assim a princípio parece incoerente? Porque esse cara está em quilômetro por hora e esse cara está em quilômetro por hora. Eu tenho quilômetros por hora como fator aí dos dois lados da equação. Eu corto. Se eu corto o quilômetro por hora, só sobrou uma unidade, que é desse número 4 aqui, que é o 4 minutos. Então é só fazer a conta, a resposta já sai na unidade correta, tá? O que você faz aqui, ó? Fiz uma distributiva, 60 vezes t, 60t. Joguei do outro lado subtraindo. 60 vezes 4, 240. Então eu tenho que 80t menos 60t é 240. Não esqueça que aqui já está em minuto. Já está em minuto. Tá? O outro eu tive que converter, aqui eu não preciso, já está em minuto. 20t é igual a 240, passo o 20 dividindo, 240 dividido por 20 é exatamente 12 minutos. Estou de novo na alternativa C. Legal? Curtiu? Entendeu? Compartilha, se inscreve aí no canal, me ajuda aí, me dá uma força. Não entender alguma coisa? Comente, manda pergunta, sugere questão, que assim que eu puder eu ajudo vocês. Beleza? Galera, abraço e
Boa diversão para quem está aí no carnaval. Legal? Até mais.